Oi, eu sou o Bussunda e hoje a gente vai falar sobre as guerras mundiais, ou aquilo, na verdade, que um historiador alemão chamado Arno Mayr queria que fosse a Guerra Mundial. Porque, na verdade, o que aconteceu? Em 1914 começou um grande conflito, depois de quase 100 anos em que a Europa viveu um período de paz, que a Europa tinha vivido o que depois os historiadores chamaram de paz armada, sem grandes conflitos, sem grandes guerras, estoura a Grande Guerra. E essa grande guerra, ela vai acontecer de 1914 a 1918, só que ela se resolve muito mal e 20 anos depois, em 1939, bum, estoura a Segunda Guerra Mundial. Só que, como eu falei, Arno Mayr e alguns outros historiadores entendem o seguinte: não tem duas guerras mundiais, tem uma única guerra, que tem, na verdade, um processo todo que começou lá no início do século XX e não se resolveu e só foi ser resolvido lá quase na metade do século XX. O que acontece? Na raiz das duas guerras, que pode ser considerada uma guerra por alguns historiadores, nós temos o imperialismo. O imperialismo é considerado o motor da Primeira Guerra Mundial, a disputa de territórios da África e de Ásia. Pois é, acabou a Primeira Guerra, proibiram a Alemanha de ter territórios na África, tomaram alguns territórios da Alemanha, mas a briga imperialista continuou. E a Alemanha quis retomar depois a corrida imperialista e conquistar territórios. O nacionalismo que estava presente já na Primeira Guerra Mundial, com as rivalidades entre as nações, a partir de um discurso nacional e tudo mais, o nacionalismo que é engendrado, que é construído, que é romantizado, ele só se reforça quando, por exemplo, a Alemanha é pisoteada no Tratado de Versalhes. Ela se abraça na ideia de nacionalismo para dizer que a Alemanha é superior e que a nação alemã tem que se unir para enfrentar esses inimigos que pisotearam ela. O nacionalismo tende a se tornar ultranacionalismo. A corrida de armas, que estava no início da Primeira Guerra, continua existindo. Os ingleses e franceses continuaram progredindo em armas e a Alemanha, quando Hitler assumiu o poder, começou a investir pesado em armas, de novo reativando essa corrida. As alianças que foram marcantes no contexto antes da Primeira Guerra começaram a acontecer ao longo da década de 30 e aí gerou as alianças para a Segunda Guerra como eixo, a aproximação entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Então as alianças continuaram ali. E o resultado final da Primeira e da Segunda Guerra é muito parecido. Ingleses e franceses vão derrotar os alemães. A Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial, é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, onde que existe uma humilhação para a Alemanha. E no fim da Segunda Guerra Mundial, depois de viver o processo do nazismo, a Alemanha é derrotada e a Alemanha, lá na Conferência de Potsdam, vai ser dividida em 4 áreas de influência e vai ser mais ou menos que colonizada em áreas de influência entre ingleses, franceses, norte-americanos e soviéticos. Então as duas guerras têm muitos elementos em comum e isso pode aparecer para você na prova do Enem. Segue a gente, se inscreve no canal, amanhã eu estou de volta.